Agora sim, vou chamar ela, vem pra cá. Ah, toda linda. Oi, bom dia. Ei, tu teve uma Barbie? Tive. Eu de também. várias versões. Ai, não, eu não. Inclusive original e pirata. Eu acredito que você é bem mais, bem menininha. Agora, mulher, na minha época era tão difícil pra Mas gente ganhar uma Barbie. Não, deixa eu te falar. Uma Barbie, eu tinha que chorar muito. Eu chorei durante muito tempo. Mãe, eu quero uma Barbie, uma Barbie. Naquela época, era tão mais complicado. Mas lutava até que chegava aquele brinquedo dos sonhos. Aí era muito bom. Mas olha que interessante, me expondo ao vivo. Ah, não tem problema, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então as minhas bonecas, elas tinham uma vida útil, assim, muito, muito rápida. Porque eu queria cortar cabelo, testar cortes de cabelo. Então ia destruir a roupa, Barbie sofreu na tua mão, hein, Geis? Barbie sofreu na tua mão. Agora, você sabe que a minha convidada daqui a pouquinho vai estar conversando comigo, que ela trouxe aqui umas coisas interessantes. E eu achei muito legal que ela pensou que eu não ouvi. Ela pensou que eu não ouvi, eu tava aqui me arrumando, me organizando. E aí a Ari, né, a nossa querida Ari, ela disse, já tive a casinha, não foi? Ah, que linda. Daqui a pouco eu vou estar conversando com ela. Que é ostentação, você ter a casinha da Barbie. Chique, né? Muito lindo. Agora, assim, foi bom, porque é revivendo uma época muito gostosa, momentos bons da gente, que é a nossa infância. E incentivando as nossas mamães a não deixar de levar esse momento tão especial. Olha, gente, o bebê, eu não podia ter o bebezão. Mas tinha aqueles bebezinhos, né? E aí a mamãe comprava fofolete pra mim. Eu era apaixonada por fofolete. Aí eu colecionava fofolete. E aí, olha que interessante. Eu lembro de uma memória muito clara da minha infância, que reunia primas, a gente ia fazer a coleção. E aí a gente sentava e tentava costurar, né? Cuidado, crianças, por favor. Mas a gente inventava roupa para as bonecas. E aí a gente fazia desfile das bonecas. Muito legal. É bom que mexe com a imaginação, né? Sim. Aí vem a história que eu vou conversar depois com a minha convidada. Você já vai ser com a minha convidada. Outras histórias muito legais. Agora, vamos falar de Portal O Dia, que vem com informações pra gente, né? E foi muito bom que a gente começou com esse gancho de brincadeiras e infância, porque a matéria que a gente trouxe hoje é justamente falando sobre isso. A gente tá sobre isso, crianças. A gente está no mês de julho, muitas crianças estão de férias, algumas já estão até quase retornando para as escolas. E a gente trouxe aqui algumas dicas para os pais e para as famílias. Porque no HUT saiu recentemente alguns dados que tem muita questão das crianças tendo fraturas, né? Meninos, vocês podem subir só um pouquinho pra gente ver. Não, descer no caso, desculpa. Pra gente ver, o HUT lançou um balanço, né? E só em 2023 a gente já tem um total de 4.947 crianças de 0 a 14 anos, né? Que aí tem toda a infância e uma parte da adolescência, que deram entrada no hospital. E esse número, Vanusa, ele representa 21% de aumento comparado ao número anterior. Então a gente fez uma matéria detalhada trazendo dicas para os pais, né? É muito bom ter esse momento da criança em casa, reforça a relação pai e filho. E irmãos também, que nessa primeira infância é tão importante, é tão primordial. Só que a gente trouxe umas dicas porque a gente sabe que criança, como dizem, né, o dito popular, às vezes deixa a gente cego. Então, os meninos, a Isabela, nossa repórter do portal que fez essa matéria detalhada, ela traz algumas dicas tanto na prevenção doméstica, em casa, vamos tomar cuidado se a gente tem tomadas, depende também da idade da criança, né? Mas se a gente tem tomadas muito baixas, comprar aqueles tapadores que são seguros, pra do nada a criança vem com objetos sem querer. Até também a gente já tem o novo modelo de tomadas, né, que é o de 3 pinos, que ele tem uma proteção externa, então não tem esse perigo de triscar e levar choque. Porque criança é muito curiosa. Criança é curiosa, quer estar ali mexendo com a própria inocência dela. Você tá certa. Exatamente. E aí ela trouxe algumas dicas para a questão da casa, mas também ela trouxe dica para vai viajar, vai pro litoral, fica atento. Infelizmente, os números de afogamentos, eles têm aumentado também. E a gente sabe, eu pelo menos posso falar por mim, quando eu era criança, que a gente ia pra praia, eu não queria sair de dentro da água. Então, e muitas crianças são assim hoje em dia, mas é muito bom a gente tomar cuidado,
ficar sempre alerta. Porque cega. Você falando aí, a gente sempre dá os nossos exemplos, porque nossos exemplos são vivências. E a partir do momento que você vive, você alerta outras pessoas. E são tantas coisas que acontecem nas férias, além dos acidentes, tem também aqueles descuidos que muitas vezes não são descuidos. Menino cega, você disse, é uma verdade, cega mesmo. Às vezes a criança está aqui do teu lado, brincando contigo, quando você vê. Eu me lembro bem do Renato, inclusive encontrei com uma senhora um tempo desse, onde ela me relembrou. O Renato brincando na areia, hoje o Renato tem 24 anos, mas ele estava brincando na areia e de repente, num segundo, eu olhei, quando eu olhei o Renato já não estava lá. Foi correndo num homem que estava com os bombonzinhos, eu só vi os pezinhos dele levantadinhos, as pontinhas do dedo, ele querendo pegar o docinho. Foi um segundo, foi muita gritaria na praia, aquela loucura, a busca, porque achei que meu filho tinha sumido no meio da praia, em época de férias, tudo muito lotado, foi um desespero gigante. Então, quando a gente fala desse alerta de acidentes, quando a gente fala desse alerta de afogamentos, a gente lembra destas situações. Mãezinha, mãe não é aquela história de dizer, mãe não teve o cuidado, não teve um olhar, é porque cega mesmo. Então aí uma dica pra gente ficar mais atenta ainda, porque essas crianças pequenininhas, elas saem quando elas já estão caminhando, que a gente, em poucos segundos, a gente já saiu dos nossos olhos, né? E a gente trouxe também uma profissional, Geice, um tempo desses, para falar sobre essa questão que você falou, dos acidentes de choques, de queimaduras. A gente tem que ter muito cuidado dentro de casa, porque é uma outra situação que leva muitas crianças para as emergências. E a gente pensa que não é nada, mas é muito sério, gente. Acontece muitas vezes dentro de casa mesmo, né? E fica esse alerta. E, Vanusa, eu acho muito importante a gente dizer que quando a gente traz esse tipo de conteúdo, como dicas e tal, não é querendo trazer um peso, porque a gente sabe que criança é criança. É prevenção. E tá tudo bem. E tá tudo bem a criança ser criança, ser agitada. A gente só fica mais atento. E tal. E é nossa responsabilidade enquanto mais adultos, não que eu seja tão adulta assim, mas cuidar dessas crianças. Então, assim, vamos aproveitar esse momento de férias, vamos brincar mesmo, e participar mesmo, né? Se sujar mesmo. E aproveitar, porque daqui a pouco começa as aulas de novo e daqui pro Natal ainda tem chão. Então vamos aproveitar, mas sempre com cuidado. Muito bom. Essa foi a notícia de hoje. Essa foi a notícia para alertar. E lembrando que a gente está com o QR Code bem aqui do lado. Se você quiser conferir a matéria completona, né, Geice? Vai lá. Completona, que a Isabela preparou toda detalhada. Tá certo. Muito obrigada, querida. Você tá maravilhosa. É sempre um prazer. Obrigada. Barbie Girl. Hi, Barbie.